Gurizada, o negócio é o seguinte, o Renato preserva titulares, o Grêmio não alcança os resultados esperados e o treinador quer comandar também o time da imprensa. Ele e o atual vice de futebol do clube, Paulo Luz, que faz às vezes de caixa de ressonância do Renato Portaluppi. Nesse vídeo a gente fala sobre isso, eu rodo a vinheta e te convido. Enquanto isso, se inscreve no meu canal. Tá inscrito? Beleza, se não faz agora a inscrição, vai ali no sininho para ativar a notificação de novos vídeos. Gostando dos meus conteúdos, deixa ali o teu like e participa também, inclusive para divergir das minhas análises ali nos comentários. O Renato preserva jogadores. E eu não vou imaginar que o Renato acorda um dia de manhã e pensa assim, eu vou preservar no jogo desta semana o fulano e o Beltrano. No outro jogo eu vou preservar meio time. O fato é que ele preserva conforme os seus critérios e da preparação física e da área médica do clube. E com esta preservação o time perde qualidade, o Grêmio não alcança os resultados esperados, vem a frustração e aí uma prática antiga de futebol, que não é exclusiva do Grêmio, mas que no Grêmio ela está muito consolidada, a de brigar com a imprensa. E foi assim no sábado, no frustrante empate com o Fortaleza, quando o Grêmio tinha a expectativa de passar na pontuação o tradicional rival, de ficar mais próximo do líder São Paulo, acabou não saindo do 0-0 e mais uma vez escolher a imprensa como adversário, como inimigo. E desta vez não foi nem com os profissionais da Band, nem com os profissionais, por exemplo, de Os Donos da Bola. Um programa de televisão, de segunda a sexta-feira na Band TV, entre 12h30 e 1h30, que a gente sabe desconforta muito o técnico do Grêmio, mas também não é sua exclusividade ficar incomodado com críticas, e o Donos da Bola critica no Grêmio, no Inter, na seleção brasileira, onde quer que seja, onde achar que tem que criticar ou elogiar, o Donos da Bola o fará. Mas dessa vez a bronca não foi com o Donos da Bola. O Renato foi reiteradas vezes perguntado sobre a preservação de 5 titulares contra o Fortaleza. Por quê? Porque a imprensa estuda, analisa, se prepara, faz reportagem, então as perguntas eram muito parecidas e o Renato ficou realmente desconfortável, não só ele. O Paulo Luz, vice-futebol, que eu tenho compreendido que funciona como uma repetição do Renato, um Ctrl-C, Ctrl-V das manifestações do técnico gremista, não a postura adequada para um dirigente que comanda o futebol de um clube do tamanho do Grêmio, é uma verdadeira caixa de ressonância daquilo que diz o Renato. Olha esse primeiro trecho que eu separei do Renato, numa das primeiras perguntas, ele falando sobre a preservação de jogadores, o quanto ele ficou desconfortável e não estava preparado para responder sobre este tema. O problema de vocês é o seguinte, quando vocês não veem o jogador em campo, vocês acham que o treinador está preservando. Eu não vou mais usar essa palavra. Vocês acham que o jogador está poupando. Vocês não sabem o que acontece no dia a dia no CT. E eu não vou falar para vocês. E nem o departamento médico vai falar para vocês. Malvadinho o Renato, né? Não vai passar informação para a imprensa, proíbe o departamento de futebol. A questão não é a imprensa. A imprensa é a área de comunicação do clube e do que acontece lá dentro com os torcedores e com os associados. Ele não está sonegando para a imprensa essas informações de quem está machucado, quem não está. Ele está sonegando do torcedor do Grêmio e especialmente do associado que ajuda a bancar a conta. Depois o Renato, foram 5, 6, 7 questões sobre o mesmo tema. Mais uma vez, mostrou desconforto e quis agir, inclusive tentando mostrar como a imprensa deveria agir. Chega a ser engraçado. Renato falou. Vocês não correm atrás da notícia. Vocês falam o que vocês acham que é. E não é. Vocês estão totalmente errados. Pode ter certeza. Até porque um clube como o Grêmio, se eu estou falando que nós estamos brigando pelo título, por que eu vou poupar os jogadores? Por quê? Se eu estou poupando, é porque eu tenho os meus motivos. Simples. Bem simples assim. Vai, outro. Prestaram atenção? Se eu estou poupando, é porque eu tenho os meus motivos, disse o Renato. Então ele está poupando, então ele reconhece. Ninguém está achando que ele não tem motivos para poupar. Ninguém diz isso. É claro que um treinador, como quando faz rodízio, quando faz revezamento entre os titulares, tem os seus motivos. Mas ele está poupando, ele mesmo disse, se eu estou poupando é porque tenho os meus motivos. Mas o engraçado, o Renato, com que moral o Renato diz assim, vocês não correm atrás da notícia? Com que conhecimento? Eu não sei sequer se o Renato tem formação na área da preparação física. Não sei que curso ele fez para avaliar o trabalho da imprensa, né? Vocês não correm atrás da notícia.
Isso é o Renato mal assessorado. O Grêmio tem uma assessoria de imprensa, no meu entendimento, na área do futebol, pelo menos, que é incompetente e que vive incrementando, aumentando o litígio, que apaga incêndio com gasolina, né? E o Renato fica o tempo inteiro se desgastando com a imprensa com um papel que não é o seu. Ou seja, o Renato quer treinar também o time da imprensa e não conseguirá. E teve também um momento curioso do Paulo Luz, vice-futebol do Grêmio. Vejam que interessante esta manifestação do vice-futebol, que pede sempre muito respeito na forma de ser tratado pela mídia. Olha o que ele disse para um dos jornalistas, acho que até foi de um portal que ele fez um questionamento sobre preservação, sobre discurso e prática diferentes do Grêmio. Eu vou respeitosamente dizer o seguinte: eu acho que tu deverias deixar de ser repórter para ser comentarista, porque você está me questionando sobre o aspecto tático, como é que o Grêmio se reportou. E nós viemos aqui e fizemos um jogo também, sempre considerando, né, a gente tem que respeitar o adversário. O Fortaleza é um clube da primeira divisão que luta, porque está lá na zona de rebaixamento, lutou desesperadamente para tentar fazer o resultado. O Grêmio fez uma partida, tanto é... Quer dizer que Paulo Luz quer que o repórter passe a atuar como comentarista porque fez um questionamento sobre o aspecto tático. Qual é o problema? Ou é porque o Paulo Luz não tem conhecimento tático e capacidade para responder e por isso ficou desconfortável? Se ele se acha à vontade para dizer para um repórter que ele possa mudar de posição dentro de uma emissora de rádio, de um veículo de imprensa, então ele tem que estar à vontade para receber o seguinte questionamento. Quem sabe ele muda de posição e passa a ser apenas um porta-voz, uma caixa de ressonância, um assessor oficial do Renato Portaluppi, em vez de comandar o futebol do clube. A situação é tão curiosa e chega a ser tão constrangedora que até o boa noite do Renato e do Paulo Luz, o assessor de imprensa tem que ficar ali com a voz do fundo. Prestem atenção, eu separei o final da entrevista do Renato e do Paulo Luz. O assessor de imprensa, até isso ele tem que ensinar para o Renato e para o Paulo Luz a como se despedir nas entrevistas coletivas. Curtam aí. Bom domingo a todos mesmo. Boa noite, bom domingo a todos. Repararam? Bom domingo a todos. O Renato fala mesmo, bom domingo a todos mesmo. Mesmo e quer pautar a imprensa. Quer tentar definir como a imprensa age e se acha no direito de dizer vocês não correm atrás na notícia. Com que experiência? Ele está dentro de uma redação, de um jornal, de um veículo de televisão, de uma emissora de rádio. Mas, gente, nada que está acontecendo é surpresa. Isso é uma prática de um clube como o Grêmio, que vive do conflito com a imprensa com base no trabalho equivocado que faz o assessor de imprensa do futebol do clube. Então esse trabalho ele é feito pelo litígio, pelo desacordo entre veículos e Grêmio e que coloca o treinador gremista e o vice-futebol em constante área de atrito, em vez de tentar amainar e resolver esses conflitos, não. E olha que desta vez a bronca não foi nem com a Band, de novo, não foi nem com os donos da bola, foi uma bronca generalizada com a imprensa. Também por quê? Também porque o Grêmio se alimenta disso. O Grêmio gosta de ter o adversário, gosta de ter o inimigo. E o Grêmio não quer ter como inimigo o Fortaleza, que trancou o seu time, cujo o resultado de 0-0 não lhe satisfaz. O Grêmio quer ter como inimigo alguém aqui na aldeia, não o Fortaleza distante. E como o Grêmio não está conseguindo chegar no seu tradicional adversário, pelo menos por enquanto, e isso pode ser conseguido, tem até um Grenal no dia 24, isso pode acontecer com 2, 3 rodadas, o Grêmio elege a imprensa como seu adversário, para desviar o foco, para atacar a imprensa e numa tentativa também de pautar o trabalho dos jornalistas que cobrem o Grêmio. E que, aliás, numa época de pandemia, e é importante que a gente diga isso, cobrem com muita dificuldade, sem acesso a treinamento, sem acesso à concentração, distante do dia a dia dos jogadores da comissão técnica. Então, talvez fosse o momento do clube ser muito mais sensível a isso, do dirigente de futebol ter muito mais capacidade de ser um líder e orquestrar isso, do que em delegar para um assessor de imprensa que tem sido incompetente e que tem muito mais colocado o Grêmio numa rota de colisão com os veículos, desta vez de forma generalizada, do que de apaziguar o relacionamento entre todas as partes. Isso não é bom para o clube, não é bom para a imprensa, não é bom para o Renato, não é bom para o Paulo Luz, mas a gente também tem que entender que isso está dentro de uma estratégia do Grêmio. O Grêmio quer treinar o time da imprensa e o Grêmio com isso também quer desviar o foco dos seus problemas, porque o Renato manda
no departamento médico, no departamento físico, na comissão técnica naturalmente e manda no departamento de futebol. Atropela o Paulo Luz, dá as ordens e manda também na comunicação do clube. Às vezes dá certo e às vezes não dá. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. Gostando dos meus conteúdos, você deixa aí o teu like. E fica à vontade também para divergir, colocando o seu ponto de vista. A sua participação nos comentários aqui no meu canal é sempre muito bem-vinda. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.